Boa noite, alunos e alunas do curso de Ciências Contábeis da disciplina de Contabilidade e Custos. Hoje, dia 5 de maio, estamos iniciando a nossa quarta aula. Vamos falar sobre terminologia aplicada. Vamos ao objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é fazer com que os alunos possam conhecer, os conceitos e as diferenças entre gastos, despesas, custos e investimentos. Nós estamos falando então de algumas terminologias utilizadas, claro, na contabilidade de custos. Muito obrigada pela atenção e vamos então para a nossa aula. Nós estamos em estudo em uma contabilidade ligada aos custos, aos processos de fabricação. Quando nós falamos processos, é bem fácil de conseguirmos entender, porque uma indústria, pelo seu tamanho, desde o acolhimento de insumos, ao estoque de insumos, a coleta de material, a produção e mesmo ao estoque de produtos acabados, tudo isso vai passar por processos. E a contabilidade de custo, ela faz o quê? Ela faz um estudo, e calcula todas essas questões relacionadas a custos, mesmo que eles sejam custos diretos ou indiretos, em cada parte do processo que esse produto final possa ter passado. Então, os custos em uma indústria correspondem aos gastos relativos à fabricação dos produtos. As despesas referem-se aos gastos relacionados à administração e à geração de receitas. Muito bem, nós sabemos que os gastos, ele é o universo total, em que a empresa vai ter que se desfazer de recursos financeiros, de ativos, para poder manter esses processos em funcionamento. E eles estão divididos, por exemplo, em alguns, vamos colocar em alguns departamentos, para vocês poderem também entender esse conceito melhor. Então, despesa e gastos estão relacionados? Vejam só, gastos está no seu universo maior e a despesa é uma parte desse gasto, nesse caso, utilizados para a administração ou geração de receitas, que poderiam ser as vendas. Então, exemplo, o que é a administração? A administração, ela comporta, por exemplo, departamentos como o RH, contabilidade, todo o financeiro. E as vendas? Engloba os departamentos que geram receitas da empresa. Fábrica, unidade de empresa responsável pela fabricação de produtos. É claro e evidente que nesses slides, onde nós estamos tomando alguns conceitos básicos da contabilidade de custos, para fazermos um entendimento entre gastos no seu universo maior, e desse universo maior, então, se despende aos custos, despesas e investimentos. Vamos fazer, então, as primeiras diferenças entre custos e despesas. Quando nós pensamos em custos, o custo é toda os pagamentos relacionados à produção. Tudo que a empresa vai necessitar para até aquele produto final esteja acabado, será parte de divisão de custos. E o produto acabado e a parte de apoio são despesas. Quando nós pensamos na administração, é apoio para a fábrica, que seja o departamento de RH para a contratação, que seja o departamento de contabilidade para as informações, que seja o departamento, por exemplo, do financeiro, para entradas e recebimentos e pagamentos de despesas. Então, vocês veem que o custo, ele está intrinsecado ao produto a ser produzido e acabado por esta empresa. Já as despesas, elas comportam apoio
venda e pós-venda desse mesmo produto. Muito bem, alunos e alunas, nós sabemos que as terminologias aplicadas à contabilidade de custos, elas fazem um pouco de confusão, principalmente quando passamos a utilizá-las para fazermos, por exemplo, registros, né, na contabilidade, em que nós vamos utilizar. Será que essa conta é uma conta para custos? É uma conta de despesa? Como que eu vou dar, então, o entendimento para essa conta? Essa conta é um investimento? Vamos, então, começar a entender bem de perto o que seria, então, este universo. Quando nós falamos nas terminologias aplicadas, vamos ao seu status maior, que seriam os gastos. E o que são gastos? São os compromissos financeiros assumidos por uma empresa para o pagamento de mercadorias para revenda. Muito bem. Recursos que serão consumidos no ambiente fabril, exemplo, matéria-prima. Recursos que serão consumidos no ambiente da administração, exemplo, pagamento da conta de internet. Então, vocês viram que existem, tá, várias contas, tudo em que envolve que? Gastos. Eu tenho uma conta de mercadorias para revendas, que eu poderia, sim, estar registrando ela como um ativo. Recursos que serão consumidos no ambiente fabril é um custo. E recursos consumidos no ambiente da administração é uma despesa. Então, vocês veem que, ao mesmo tempo, o gasto ele pode compreender entre investimento, custos e despesas. Ou seja, é o universo maior de todo o compromisso financeiro, de tudo que essa empresa dispõe de recursos, de ativos disponíveis ou não, que possa estar suprindo as suas necessidades para manter o quê? O ambiente fabril em funcionamento, o pagamento de toda a equipe do escritório, a conta de energia, a conta de internet e o abastecimento também de estoques, tá? Então, esse é o universo maior na terminologia, os gastos. Ao passo também que nós podemos trabalhar custos tanto para empresas que são indústrias, empresas que são, no caso, comerciais, e empresas prestadoras de serviços. Muito bem, custos é a parcela dos gastos consumidos no ambiente fabril. Exemplo, compra de insumos, compra de matéria-prima de acabamento. Isso quando nós falamos de um ambiente fabril, então é a parcela daquilo que vai ser o quê? Pago, usado no ambiente fabril até que aquele produto esteja acabado. Também posso fazer então menção ao custo para aquisição de produtos para revenda, no caso de uma empresa comercial. Custos de mercadoria vendida. E, por final, os custos de compra de recursos para a prestação de um serviço, no caso de uma empresa prestadora de serviços. Nós vamos ver caso a caso, tá? O que é que significa. Mas vocês veem que tudo está relacionado ao custo, ao seu elemento gerador de receita, que é o elemento que vai fazer o quê? Essas engrenagens da empresa realmente buscar receita no mercado. Então, é o seu produto, né? É o seu produto acabado, é o seu produto para venda, é o seu produto na prestação de serviços. Alunos e alunas, quando passamos então a entender o que é despesa, nós podemos então concluir que ela acontece depois que os produtos já estão prontos. Ou seja, depois de pronto, eu preciso realizar o quê? Venda. Eu tenho que manter o quê? A folha de pagamento dos colaboradores do escritório.
o pagamento da campanha de marketing para um novo produto que será lançado no mercado, pagamento de despesas de cursos que serão oferecidos na modalidade EAD para a internet, no caso é óbvio, como prestadora de serviço. Então, a despesa, ela está muito relacionada para depois que o produto já está pronto, tá? Em relação aos investimentos, não é difícil entender. Vamos tentar trabalhar de uma seguinte forma. Corresponde à parcela de gastos registradas em contas do ativo da empresa. Exemplo, compra de matéria-prima. Obviamente que você teve um custo para aquisição, mas ela vai compor balanço patrimonial, porque é uma conta patrimonial. Então, esse elemento investimento, ele tem então esse propósito de pertencer a uma conta patrimonial e, no caso, de ativos. Vejamos, compra de mercadoria para revenda. Sim, eu tive um custo de mercadoria vendida para pagamento, porém ela vai ser registrada lá na minha conta de ativos. Não é isso mesmo? Material, ativos e estoque. E agora, aquisição de máquinas, veículos, terrenos serão registradas também em contas de ativo lá no ativo imobilizado. Então, existe essa atenuante que vocês vão poder, então, já buscar o entendimento em relação ao investimento, porque ele é a contrapartida do meu custo e dar-se-á, então, um registro em ativos para investimentos. Adiante, caríssimos alunos, nós vimos as terminologias aplicadas à contabilidade de custos. Vamos passar um pouquinho mais à frente para explicar as demonstrações de resultados. Muito bem, nós sabemos que a demonstração de resultado nada mais é evidenciar o lucro da empresa. Mas será que todas as empresas, independente do segmento, fecham demonstrações do mesmo jeito? Ou elas têm as mesmas terminologias? Claro, evidente que não. As despesas correspondem às incorridas nas divisões da administração de venda durante o exercício. Vamos ver na indústria. Já os custos de produtos vendidos, ou CPV, são os custos que são incorridos nos processos fabris. Exemplo, uma indústria de carteiras escolares. Ela faturou com a venda dos produtos R$80 mil. Porém, o custo de produtos vendidos foi de R$43.200. Despesas administrativas, R$12 mil. Despesas com vendas, R$7 mil. Qual foi o lucro que essa empresa então resultou? Vamos ver no próximo slide? No CPC 00, nós temos toda a parte informacional e como nós vamos então montar a estrutura da demonstração de resultado do exercício. Mas nesse caso é uma empresa industrial. De que forma então eu consigo aferir este lucro? Então eu tenho uma estrutura padrão em que eu vou elencar as receitas de vendas, vou deduzir o meu CPV, que é o custo de produtos vendidos, tenho então a razão do lucro bruto, nesse caso de R$36.800, as minhas despesas com administração e vendas, resultando então um lucro operacional nesse período de R$17.800. Então você vê que para cada demonstração por período vai se diferenciar dependendo do segmento da empresa. E se fosse, por exemplo, uma empresa comercial, de que forma eu iria aferir o lucro? E qual a terminologia utilizada? Vamos lá. Eu utilizo então o custo de mercadoria vendida. Uma empresa comercial incorre diariamente gastos para a realização das atividades operacionais, como a compra de mercadorias para revenda, por exemplo.
E nesse caso, nós temos aqui uma receita de vendas no valor de R$250 mil. Temos um custo de mercadorias vendidas por 100 mil, que me resulta, então, agora em um lucro bruto de 150 mil. Já as despesas administrativas e vendas resultam em uma despesa de 50 mil reais, finalizando, então, e aferindo um lucro operacional para o período de 100 mil reais. Então, vocês estão vendo que para cada segmento de empresa, eu vou estar utilizando de uma terminologia, uma estrutura de forma diferenciada. Passo em que temos uma empresa prestadora de serviço, e essa empresa poderia ser, por exemplo, uma escola, uma metalúrgica, alguma coisa neste sentido do prestacional. Então, a empresa prestadora de serviços também incorre uma série de gastos para realizar as suas atividades operacionais, como a compra de materiais para serem aplicadas na execução de serviços, material de escritório, tributos, folhas de pagamento. Então, saliento que despesas e custos serão lançadas sempre separadamente. E nesse caso, a estrutura para aferimento de lucro está então tido em que temos uma receita de vendas, agora no valor de 200 mil, um custo de serviços prestados no valor de 80 mil reais. O primeiro lucro bruto tem 120 mil, minhas despesas administrativas e vendas 60 mil, aferindo um lucro operacional para o período de 60 mil reais. Então, vocês viram que para cada segmento de empresa haverá uma terminologia, porém uma estrutura para aferimento bastante próxima, né? Bastante reconhecida. Mas são empresas diferentes e nós precisamos ficar atentos sobre isso. Caríssimos alunos, o vídeo de hoje, então, ele tratou dos aspectos das terminologias aplicadas à contabilidade de custos. E nesse caso, então, eu trago para vocês todo o universo maior entre o que é gastos, o que é despesas, o que é custos e o que é investimentos. E quais são essas despesas que ocorrem, né, nesses períodos, que custos serão efetivados, o que eu posso trabalhar como investimento. E esse gasto, por exemplo, é um universo maior, é onde ocorrem todos os pagamentos, tanto de despesas, quanto de custos, quanto ao passo até mesmo dos próprios investimentos. Tá? Então, são elementos que vão compor para as próximas aulas, né? Um custo em que eu vou ter que diferenciar um custo direto, um custo indireto. Então, tudo isso vai, lógico, nós vamos ter um pouco mais de ajustes em termos, né, de terminologias, mas nesse momento eu só quero que vocês pontuem e também façam um entendimento para fazer a diferenciação entre o que esses pagamentos correspondem, tá bom? Eu estou deixando aqui para vocês já a aula prática de hoje. Ela vai poder ser entregue no dia 8 de maio. Eu fico aqui, então, online com vocês, tá? Para tirar qualquer dúvidas em relação a esse vídeo. Muito obrigada pela atenção. Tenham todos uma ótima noite e uma boa aula.